Então, vamos lá. Eu vou passar aqui um conto, vai aparecer aqui uma história a seguir, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho uma história, tá? Um conto. Você vai fazer uma leitura concentrada dessa história. Você, durante a leitura, presta muita atenção. Durante a leitura, você vai visualizar os elementos da história. Segundo, você vai prestar atenção no que os personagens estão fazendo, compreender os personagens, as ações dele. Terceiro, você vai memorizar a história, o máximo que você conseguir. E quarto, vai ativar a recordação. Eu vou te ensinar depois a fazer isso. Combinado? Quanto tempo você terá para ler esse texto? Você vai ter 1 minuto para ler esse texto. Então, respira fundo, concentre-se e comece a ler agora. Pronto. Está feito aí, né? Dado aí o texto, né? Eu vou agora verificar alguns pontos importantes aqui, tá? Depois eu vou testar a sua memória sobre o conjunto aqui que foi lido. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu quero verificar aqui. Teste 1. O ritmo da sua leitura. Gente, teve pessoas que terminaram de ler e tem pessoas que não conseguiram terminar de ler, ok? Olha só, o ritmo da leitura, então a velocidade com o ritmo de leitura, né, tem a ver com o ritmo tem a ver com a velocidade da leitura, tá? A velocidade ela fortalece o foco, ou seja, quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. Terceiro, quando você não consegue se concentrar na leitura, ou quando a sua leitura é muito devagar, é porque você provavelmente está fazendo a leitura silábica. O que é a leitura silábica? É aquela leitura onde nós aprendemos a ler palavra por palavra, letra por letra primeiro, depois, juntando as letras, forma uma sílaba, e é a chamada leitura silábica. Quando você faz a leitura silábica, você perde ritmo e você perde o foco, ou seja, você não consegue se concentrar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de onde vem o problema. Ele vem, de novo, lá da escola, da forma como nós aprendemos a ler. Então, a criança vai aprender a ler fazendo a leitura silábica. Observe só uma criança lendo um texto e verifica se você não está lendo só um pouquinho mais rápido do que uma criança. Vamos lá. Chorou por ele tá dando que até dançou uma bela música para ele. Tá vendo? Isso aqui, gente, é uma criança lendo, tá? Talvez hoje você esteja lendo um pouquinho mais rápido do que uma criança, porque a criança ela tem esse padrão chamado leitura silábica, tá? Na escola, nós fomos alfabetizados, nós não aprendemos a ler de verdade, tá? Ler de verdade é ler com o nosso cérebro, tá?
Então, e aí tem muitos erros no processo de educação que acabam culminando lá na vida adulta. Por isso nós temos que cuidar cedo da educação dos nossos filhos, para isso não refletir na vida adulta aí, que eu estou vendo aí, gente que não conseguiu terminar de ler um texto. Eu dei 40 segundos, viu, gente, para terminar de ler esse texto. É bastante coisa, tá? Desculpa, eu dei 1 minuto e 10 para você terminar de ler esse texto, tá? Então, olha só, eu pergunto, olhando hoje para o teu filho, você acha que o teu filho, que a escola ensinou o teu filho a se concentrar nos estudos? Você acha que tem uma aula lá na escola que diz assim, olha, meninada, senta todo mundo aqui que hoje eu vou ensinar vocês a se concentrarem nos estudos. Você acha que tem uma aula assim? Não, tá? E seu filho aprendeu na escola a ler com o cérebro e não com os olhos? Provavelmente não. Aprendeu a analisar e compreender textos? Também não. Aprendeu a transformar informação em conhecimento? Também não. Aprendeu a estudar? Provavelmente não. Aprendeu a memorizar? Aí, ó, a memorizar aquilo que foi lido? Com certeza não. Então, olha só, eu passei esse texto aqui, aí eu lhe perguntaria agora, o que resta desse texto na tua memória? O que ainda existe na tua memória? Praticamente nada. Concorda comigo? Por quê? Agora, por que falta memória? Não, porque você leu sem técnica, né? Olha a diferença de quem aprende a aprender, tá? De quem aprende a aprender. Eu tenho mais três exemplos aqui, olha só. Tá? Então, você tem aqui, aqui ó, a criança, a Priscila, né? A Priscila com o filho dela, ó, passei da nota 5 em ciências para 9 e com mais organização. Olha lá, a Fernanda, né, a filha dela, ajudou na memorização da tabuada e na disciplina para a leitura de livros nos estudos. Outra aqui, ó, a Elizabeth, ajudou a fazer o cronograma das tarefas e a desenvolver a autonomia nos estudos. Isso aqui, gente, é depoimento, tá, dos pais com os filhos do lado. O pai não vai mentir na frente do filho, muito menos o contrário. Então, isso aqui eu passei ontem para vocês no final, não sei se vocês viram no final, eu passei esses depoimentos, vou passar hoje de novo para vocês. Então, eu quero falar com vocês sobre qualidade na leitura. Se você leu e não lembra de nada, é porque a sua leitura não teve qualidade. Quando a gente fala em qualidade, gente, existem 3 pontos, tá? A leitura de qualidade, ela é avaliada pela capacidade de compreender, de reter e de aplicar as informações apresentadas no texto. Anota isso, gente. O que é uma leitura de qualidade? É quando você tem a capacidade de ler e compreender, reter na memória e aplicar as informações que foram apresentadas no texto. Tá? Se você conseguiu fazer esses 3 pontos aqui, você teve uma leitura de qualidade. Tá? Agora vamos lá, Renato, mas como é que eu faço isso? Né? Essa leitura de qualidade. Então, agora eu vou passar para você aqui um próximo texto, né? E aí eu quero que você agora se concentra e tenta dobrar sua atenção na leitura desse texto aqui, tá bom? Então vamos lá. Começando agora. Ok, muito bem. Perfeito. Agora eu lhe pergunto sobre a leitura desse texto, tá? Durante a leitura desse texto aqui, você pensou na tua casa, nos problemas da empresa, nos boletos para pagar, na família? Você pensou em uma porção de outras coisas durante a leitura? Provavelmente não, né? Ou então, outra pergunta. Durante a leitura desse texto aqui, você percebeu o mecanismo mental que você utilizou?
Eu quero que você comece a prestar muita atenção nisso, tá? Você conseguiu prestar atenção, por exemplo, se você tinha uma voz dentro da tua cabeça repetindo o texto? Ou, se você, para ler esse texto, você teve que ler em voz alta ou sussurrando? Se isso aconteceu, é porque nessa leitura houve uma subvocalização. Subvocalização é quando você utiliza uma área do teu cérebro que deveria estar em silêncio para ficar repetindo o que está escrito no texto. Então você lê, você capta com os seus olhos o texto e aí a tua boca repete. Olha só, são 2 trabalhos. Isso é subvocalização. Qual é o problema da subvocalização, gente? Torna a sua leitura mais lenta, atrapalha o processo de informação, né? De transformar a informação em conhecimento. Ela provoca a releitura, ou seja, você tem que ficar voltando para reler uma coisa que você não entendeu. Terceiro, ela revela uma falha na tua memória operacional, porque quando a memória operacional, que deveria estar acumulando conteúdo para poder entender o texto, ela está agora fazendo o quê? Ela está repetindo, usando aquela memória para repetir o texto. E logo em seguida descartar. E também dificulta a memorização. Então vamos falar um pouco mais sobre esse ponto aqui, a subvocalização e como é que ela atrapalha a memorização. Tá? A memorização, ontem eu pedi para que vocês fizessem uma atividade junto comigo. Quem veio na aula de ontem, tá? Eu pedi para que fizesse uma atividade de memorização. Foi uma sequência de 10 palavras. Você ainda lembra dessas palavras? Você ficou lembrando dessas palavras hoje ao longo do dia? Então, lembram quais são as palavras? Dedo, flor, dente, campo, roda, pena, Nilo, herói, Brasil, Amora. Lembra dessas palavras aí? Elas ainda estavam gravadas na sua memória? Se elas estavam gravadas, ou todas elas, ou parte delas estavam gravadas na sua memória, significa o quê? Que existe uma memória aí dentro com um potencial incrível para ser expandida. Tá? Então, olha só. Agora, por que você consegue lembrar das 10 palavras que eu passei ontem para vocês e muitos de vocês não conseguem lembrar o texto que leu agora há pouco? Vamos fazer um teste? Vamos testar a sua memória operacional? Eu tenho algumas perguntas aqui. Por exemplo, eu vou perguntar e eu vou esperar vocês escreverem, tá? Vamos lá, vou dar um tempo para escrever. O Léo, do texto que eu passei aqui, era que tipo de animal? Vamos lá. O Léo era que tipo de animal? Vamos ver se vocês estão aí atentos àquilo que foi passado. Né? Segunda pergunta. Qual foi a história que ele ouviu? Qual foi a história que ele ouviu? Que fez com que ele, que teve uma motivação. Né? Terceiro, o que ele ganharia? O que ganharia quem encontrasse, esse negócio que ele ouviu da história? O pessoal está colocando aí o esquilo, né? 4. Qual é o nome da amiga e que animal era? Qual é o nome da amiga e que animal era? Próxima, quem eles encontraram no caminho? 5, o que eles encontraram no destino? Quando chegaram no destino, estava com um non-destino, aí tem um N a mais sobrando aí, né? E a última, o que aconteceu ao voltar para a aldeia? Então tá aí, ó, né? O número 1 é o esquilo, vocês responderam correto aí, tá? Número 2, a história que ele ouviu da luz mágica, né? O que ganharia se encontrasse a luz mágica, né? Uma sabedoria,
né, da árvore e a coragem dos rios. Isso aí acho que ninguém acertou, viu? 4. Qual é o nome da amiga e que animal era? Olívia Coruja. Muitos colocaram aí, Olívia Coruja. Depois, 5. Quem eles encontraram no caminho? Foi um índio. Eu acho que só uma pessoa colocou índio aqui que eu estou vendo, né? Depois, o que encontraram no destino. Destino, muitos estão colocando aí, vagalume, né? E depois, às 7, o que aconteceu ao voltar para a aldeia, né? Eles tiveram uma lição, que foi a lição, né, que o importante é a jornada, né? E aí a lição de coragem, de amizade e de respeito à natureza. Então, se você lembrou de tudo, parabéns. Se você não lembrou de tudo, não fique chateado, tá? Não existe memória ruim. O que existe é memória treinada e memória não treinada. Provavelmente a sua memória ela não foi treinada, portanto, eu convido você a fazer isso comigo e agora, tá? Treinar melhor a sua memória mais uma vez aqui, tá? Eu tenho aqui uma imagem, aqui uma bela imagem de um círculo com um ponto dentro dele. Eu quero que você olhe para essa imagem durante 30 segundos enquanto se concentra na sua respiração. Vamos lá. Olhe para essa imagem e concentre-se na sua respiração. Até um ponto que é o círculo de fora, o aro, né, do círculo, ele vai desaparecendo. Chega uma hora que ele desaparece completamente. Esse é um ponto que você já está bom, pronto para começar. Começar aqui, Renato, a fazer o exercício que eu proponho que você faça agora aqui comigo, tá? Então, a primeira informação é um esquilo. Põe a mão na sua cabeça e imagine um esquilo na sua cabeça. Então, vamos lá, faz esse exercício agora de memorização. Imagina um esquilo na tua cabeça. Esquilo. Cavando aí, né? Arranhando, enfim. Na sua testa, põe a mão na sua testa. A palavra é luz mágica. Imagine uma luz mágica na sua testa. Terceira, nos seus olhos. Imagine nos seus olhos uma coruja. Imagine que os seus olhos têm um bico de coruja. Tá? Imagine nos seus olhos um bico de coruja. Agora nas orelhas. Imagine nas suas orelhas está saindo aí uma tribo de índios, saindo de dentro da orelha. Índios andando e saindo da orelha. Agora toque em seu nariz e imagine você coçando o seu nariz e saindo um vagalume do nariz. Nariz, vagalume. Faça isso. E agora na sua boca, imagine na sua boca uma estrada. Na sua boca uma estrada. Então você abre a boca e sai uma estrada aí. Só conferindo então, no cabeça o esquilo, na testa uma luz mágica, nos seus olhos uma coruja, nas orelhas índio, no nariz vagalume, na boca estrada. Ok? Então, eu lhe pergunto agora, tá? Fizemos aqui uma memorização muito simples, onde você não precisou pegar papel, não precisou anotar absolutamente nada, você simplesmente prestou atenção no exercício. Aí eu lhe pergunto aqui, qual é a informação que existe aí na sua cabeça, no topo da cabeça? Qual é a informação que tem aí? Escreve aí para mim no chat. Tá? Esquilo. Quem escreveu esquilo, muito bem. Tá? Agora põe a mão na sua testa. O que tem aí na sua testa? Toca na testa e imagina. Luz mágica. Ok. Agora coloca aí a mão nos seus olhos. O que tem nos seus olhos? Uma coruja. Lembrou da coruja? Muito bem. Toca aí agora nas suas orelhas. O que sai na sua orelha? Lembra? Aquele movimento. Índios. Ok? Muito bom. Agora, o que tem aí no seu nariz? Você espirra, sai o que do seu nariz?
Um vagalume. Vagalume. E, finalmente, deixa eu ficar de pé aqui. Deixe-me levantar aqui. Que acho que fica melhor para eu conversar com vocês aqui. Que aqui eu levanto, a mesa levanta também. Isso aqui é chique demais, né? E aí, finalmente, na sua boca, o que tem aí? Estrada. Estrada. Tá? Então, olha só o que aconteceu aqui, gente. Uma sequência de palavras que foram memorizadas, baseadas num texto. Tá? E essas palavras que você memorizou, esquilo, luz mágica, coruja, índio, vagalume, estrada, a estrada representa jornada. Você conseguiria falar do texto inteirinho a partir dessas simples palavras-chave que nós temos aqui. Não é interessante isso? O que você fez? Você teve que treinar? Não, você simplesmente aplicou corretamente o método de memorização. Do mais simples de todos, gente. É o mais simples que tem aqui. Eu poderia passar para vocês aqui. Lá dentro do curso Memo Kids, tem outros métodos que você pode utilizar também. Então, você viu como é muito importante você se concentrar antes? Você se concentrou um pouquinho, prestou atenção na sua respiração e depois foi lá e memorizou com toda a facilidade. E essa memória dessas informações vão ficar por vários dias na sua cabeça. Né? Agora, vejam só. Quarto teste, concentração. Então, já que é para falar de concentração, vamos falar sobre isso, tá? Concentração na leitura. Quando você está lendo um livro, quem lê o livro é o nosso hemisfério esquerdo do cérebro. O nosso hemisfério esquerdo, ele cuida do quê? Da linguagem, né? Da razão, da lógica, da leitura, da escrita, da matemática. Esse é o nosso hemisfério esquerdo. O hemisfério direito do nosso cérebro, tá? Ele cuida da emoção, da criatividade, da imaginação, da música, do abstrato, do artístico, do colorido. Né? Esse é o direito. Então, o que acontece? Quando você está lendo um texto, o seu hemisfério esquerdo está lendo um texto, porque, afinal de contas, é ele que cuida da leitura. O direito não está fazendo nada, ele está de folga. Então, o esquerdo encontra ali no meio do texto a palavra seminário. Aí o direito, como não está fazendo nada, ele começa a pensar num seminário que você precisa participar no mês que vem, mas você ainda não decidiu se vai ou se não vai, e aquilo pode contar um ponto para a sua faculdade, enfim. O esquerdo continua lendo a página e o direito fica pensando num seminário. O que acontece aqui, gente? Falta de sincronia, falta de concentração. O que implica isso aqui? Né? Você acaba terminando a leitura daquela página, quando você vai virar a folha, cai a sua ficha. Ué, mas o que foi que eu li? Já aconteceu isso com alguém aqui, gente? Mas o que foi que eu li? Né? Mas aí você diz assim, eu juro que li, mas cadê o texto? Né? Então, o que está acontecendo aqui, meus amigos, minhas amigas? Você estava com os dois hemisférios do seu cérebro fora de sincronia. Um estava lendo, o outro estava passeando. Como é que nós temos que fazer para ter mais concentração? Colocar os dois hemisférios trabalhando em sincronia, os dois ao mesmo tempo. Significa o quê, gente? Presta atenção nessa técnica, que isso é uma técnica, tá? Você tem que ler um texto e, ao mesmo tempo, você tem que imaginar o que está sendo lido. Então, você lê e visualiza ao mesmo tempo. Quando você faz isso, você tem chamada alta concentração na leitura. Aí a tua cabeça, ela não dispersa. Quer ver? Deixa eu fazer um outro teste com você aqui. Vou voltar aqui àquela figura. Eu quero que você respire lenta e profundamente, olhe para essa figura com muito cuidado, tá? E concentre-se na sua respiração enquanto olha para essa figura por alguns segundos. Até você sentir que o círculo de fora começa a desaparecer.
Preste atenção na sua respiração. E agora eu vou pedir para que você leia esse texto aqui. Pode começar. Muito bem, muito bem. Terminamos a leitura deste texto maluco aqui, né? Um texto todo criptografado, vamos dizer assim, né? Todo decodificado, tá? Agora me diga uma coisa, durante a leitura desse texto aqui, você pensou na sua casa, pensou no trabalho, pensou nos problemas, pensou nos boletos? Não, né? Não por quê? Porque você estava com os dois hemisférios do seu cérebro concentrados na tarefa. O direito fixando-se nas imagens, tentando decodificar as imagens. O esquerdo tentando traduzir as imagens, encontrar um sentido lógico para essas imagens. Você teve aí alta concentração. Então, um estado de foco totalmente induzido pela curiosidade. Agora, e se você pudesse fazer isso todos os dias, com todos os textos, não seria incrível, gente? E melhor, com velocidade, porque quando você tem concentração, você ganha velocidade. Quando a gente fala em velocidade da leitura, muitas pessoas me questionam, Renato, mas é possível ler rápido sem perder o prazer de ler um bom livro? A resposta é sim. Não só pode, como você deve fazer isso, ler mais rápido. Um leitor comum, ele lê uma média de 90 palavras por minuto, porque o leitor comum, ele lê exatamente como aquela criança que eu mostrei aqui. Por ele tá dando. Tá ouvindo? Que a te dançou o. Isso é um leitor comum. Tá? Isso você não quer para você, porque o mundo está mais veloz, você precisa acompanhar essa velocidade. Já um leitor dinâmico, ele lê a partir de 350 até 900 palavras por minuto ou mais. Né? Então, eu quero te ensinar aqui, dar algumas dicas, tá? De como você pode melhorar a velocidade da sua leitura. Em primeiro lugar, isso aqui é um exercício para você fazer na tua casa, tá? Em primeiro lugar, você tem que descobrir qual é a tua velocidade de leitura. Vamos fazer um teste aqui com vocês, aqui bem interessante, que dá para você pelo menos ver qual é o seu potencial, né? Olha só esse vídeo aqui, vamos lá.
Imagine praticando essa velocidade aí nos livros, né? Então, tem um protocolo aqui para você aprender a mensurar a sua velocidade de leitura, tá bom? Então, anota aí, gente. Em primeiro lugar, você tem que pegar um texto e selecionar um texto que seja um texto normal para você, tá? Um livro, por exemplo, não aquele livro de faculdade, aquele Código Civil, mas um texto de um livro comum, tá? Aí você vai ler durante 1 minuto, usando um relógio, usando um cronômetro, você vai marcar, zerar, e aí que você começa a ler, e ler durante 1 minuto, tá? Terminou de ler, depois de 1 minuto, você vai contar o número de palavras por linha. Então, um livro, ele tem linhas, como você está vendo aqui, e aí, dentro de cada linha, você tem um número específico de palavras. Então, você vai ver qual é a média de palavras desse texto, tá? E aí você vai contar o número de linhas que foram lidas em 1 minuto. Isso aqui é bem fácil de fazer. E aí você vai encontrar a sua velocidade de leitura. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Então, o texto que vocês fizeram a leitura aí, do Léo e da Coruja, tá? Da Olivia, é um texto que tem, em média, 12 palavras por linha, né? Então, vamos imaginar hipoteticamente, aí, vamos dar um exemplo hipotético, tá? Vamos imaginar, hipoteticamente, que durante um minuto, o leitor conseguiu ler 13 linhas em 1 minuto. Só que cada linha tem 12 palavras, em média. Então, nós vamos fazer essa multiplicação. 13 linhas vezes 12 palavras por linha, nós temos o quê? 156 ppm, palavra por minuto. Então, nesse cálculo aqui, um leitor teria lido 156 palavras por minuto. Tá. O que eu consigo fazer com essa velocidade de leitura, Renato? Um livro como este daqui, né? Esse livro aqui, nós fizemos o teste com a nossa equipe aqui. Tá? Um livro como esse, ele tem 160 páginas. Então, significa o quê? Que um leitor, lendo as 156 palavras por minuto, ele terminaria de ler esse livro inteiro em 6 horas, sem qualquer intervalo. Então, não pode parar nem para ir no banheiro. Ele vai demorar 6 horas para ler esse livro inteiro. Considerando que ninguém consegue ficar 6 horas lendo um livro direto, teria que fazer pausa, né? Teria que comer alguma coisa, ir ao banheiro, né? Então, esse leitor acaba o quê? Fracionando esse livro em vários dias. Então, estatisticamente, um leitor no Brasil, ele vai ler um livro como esse daqui, de 160 páginas, ele vai demorar até 1 mês. Registra isso, gente. Até 1 mês para ler um livro como esse. Simplesmente por causa da velocidade da leitura. Então, eu quero que você marque aí alguns números que eu trouxe para vocês aqui. Olha só. Quando você fizer o teste na tua casa, você vai ver o seguinte. Se você leu 90 palavras por minuto, se lá no teu teste você leu 90 palavras por minuto, significa o quê? Que a sua velocidade ela é muito lenta. E o que faz com que ela seja lenta? Em primeiro lugar, a leitura sua é silábica. Isso aqui eu não preciso nem te conhecer pessoalmente, tá? Isso aqui é fato. A leitura é silábica, você subvocaliza, ou seja, você lê em voz alta ou repete mentalmente. Você retorna o tempo todo para ler de novo. Você tem baixa concentração, pouca concentração, e você, pior de tudo, não consegue lembrar do que você leu. Esse é o drama de quem lê 90 palavras por minuto. Digamos que no seu teste você verificou que você lê um pouco mais, você consegue ler de 90 a 150 palavras por minuto. Significa o que isso, gente? Significa que você já está acostumado a ler. Você lê no trabalho, você lê em casa, né? Não é um leitor assíduo, né? Que lê o tempo todo, mas está acostumado. Então, o que você tem aí?
um leitor normal, tá? O que você venceu aí? Provavelmente a leitura silábica, mas o restante se mantém. O 2, 3, 4, 5 se mantém. Se você conseguiu uma pontuação um pouco maior, ou seja, você lê aí de 150 a 250 palavras por minuto, lembrando, no teste que você vai fazer na tua casa, que é lendo durante 1 minuto um livro, ok? Significa o quê? Quando você chega até a 250 palavras por minuto, você tem uma leitura rápida. A que atribuímos isso? Você conseguiu vencer a leitura silábica e vencer a subvocalização. Mas ainda permanece para te atrapalhar o retorno, pouca concentração, sem memorização. Avançando um pouquinho mais, se você chegar aí de 250 a 600 palavras por minuto, você tem uma leitura dinâmica, isso é muito bom, né? Você venceu a leitura silábica, subvocalização e o retorno. Você está indo para o alto e para frente e para o alto, né? Isso é bom, tá? Porém, você ainda não tem memorização. A memória não está acompanhando. E aí, se você conseguiu ir um pouco além disso, acima de 600 palavras, tá? Você tem o que a gente chama de meta-leitura. Esse meta significa além. É além da leitura. Tá? É uma leitura que você consegue resolver, passar por cima de todos aqueles 5 problemas, tá? E com um treino de memorização você ainda consegue lembrar daquilo que foi lido. Esse nível de leitura aqui, gente, eu ensino a fazer. Eu ensino como você pode atingir. Tempo de duração, 3 semanas. Então, você vai fazer 3 semanas de treinamento comigo e depois de 3 semanas eu lhe garanto que se você seguir o protocolo, você vai ler 600 palavras por minuto com concentração. Tá? Isso aí eu lhe asseguro. O que significa ler 600 palavras por minuto? Significa, por exemplo, que um livro como esse daqui, um clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você vai ler um livro como esse em 52 minutos. Para e pensa, gente. Você tem um livro como esse na tua casa, eu acho que muitos de vocês têm esse livro dentro de casa, você conseguir ler um livro como esse em 52 minutos, gente. Ou seja, é possível você ler o mesmo livro, se você quiser, várias vezes, para você fixar esse conhecimento definitivamente, se você quiser. Porque você consegue ler tão rápido que você lê em apenas 52 minutos. Quem gostaria de aprender isso, gente? Esse tipo de habilidade. Não é incrível isso? É o que eu uso todos os dias, essa leitura dinâmica, e nossos mais de 25 mil alunos do programa Meta Leitura, eles também aprendem. E o Meta Leitura, ele está aí dentro do Memo Kids Plus. Ó, esse livro aqui, ó, O Cérebro com Foco e Disciplina. Lembra que eu disse que um leitor comum gastaria até 6 horas para ler sem interrupção? Você consegue ler ele em apenas 43 minutos. Olha, eu diria o seguinte para você. Eu tenho uma aluna que ela colocou assim no depoimento. Eu leio 28 livros por mês. Quando ela mandou esse depoimento para mim, eu leio 28 livros por mês, eu quis conversar com ela. Eu coloquei minha equipe para conversar com ela. E eles apuraram o seguinte, ela estava lendo, ela é nossa aluna do Meta Leitura, ok? Ela estava lendo tão rápido, que ela tinha 60 minutos por dia, ela gostava de ler em casa. Então, ela tinha lá, na rotina dela, no hábito de leitura, ela lia todos os dias de manhã, durante 60 minutos. Só que antigamente, antes de ter o método, ela lia um pouquinho todos os dias. Depois de fazer o Meta Leitura, ela leu um livro por dia. Um livro por dia. E naquele mês,
ela tinha lido 28 livros. Sabe qual foi o resultado disso, gente? Ela passou em primeiro lugar na faculdade de medicina. Em primeiro lugar em medicina. Não é incrível isso, gente? O que vocês acham? Muitas pessoas reclamam que tem falta de tempo. Só que o tempo, eu sei o que é difícil, gente, porque o tempo é nosso maior ativo, tá? O mundo, ele está mais rápido. E não adianta você continuar lendo devagar. O seu cérebro, ele tem que acompanhar a velocidade do mundo, ou seja, você tem que fazer a ginástica para o teu cérebro acompanhar, né? Existe o treinamento, e esse treinamento ele dá resultados reais. Olha aqui, ó, outro combo de depoimentos lindos aqui, olha só. A Cristiane, ela conta que a filha dela, Manu, está super organizada e a forma de estudar e memorizar melhorou. Aqui, a Cristiane, né, ela achou, olha só, isso aqui eu resolvi destacar essa frase, ó. Achei o curso confiável, isso é muito importante, tá? Animou meu filho com os estudos, ele recuperou as notas e a autonomia nos estudos. Ou então aqui é o Thales, né? Enxerga os estudos como algo bom, tem mais organização e passou em primeiro lugar, gente, no provão da escola. Então, esse aqui são resultados de pessoas que resolveram transformar o jeito de estudar. Então, quando a leitura ela passa a fazer parte do seu cotidiano, do cotidiano da sua família, um futuro promissor se torna mais palpável. Tá? Pega o seu filho, faz um combinado. Quais são os combinados que tem dentro da tua casa, gente? Pega o teu filho e a tua filha, vamos fazer um combinado aqui? Você gosta de joguinho de celular, não gosta? Ah, eu gosto. Então a gente vai fazer um combinado. Todos os dias nós vamos ler durante 20 minutos. Durante meia hora, que seja. Né? Eu e você vamos ler todos os dias. Escolha um livro legal ou deixe o seu filho escolher o livro e vocês vão ler todos os dias, tá? De forma incondicional, todo santo dia. Vai viajar? Leva o livro junto. É igual escovar o dente. Você escova todos os dias, né? Porque como nós vimos aqui, gente, por que você tem que fazer isso? Porque como nós vimos aqui, quem lê bem, fala bem. Quem fala bem, escreve bem. Quem escreve bem, tem bons argumentos. Quem, né, chama mais atenção nas rodas de conversa. Conquista o respeito e a admiração das pessoas. Consegue a maior colaboração espontânea das pessoas e transforma a vida de muitos e ganha muito mais dinheiro. Tá? E se o seu filho tivesse a melhor aula de leitura do mundo, né? Compreendendo melhor o mundo, tendo, por causa disso, desenvolvimento pessoal, né? Um estímulo mental, aprimorando as habilidades de comunicação dele, a leitura faz tudo isso por ele. Redução de estresse. Sabia que a leitura por prazer pode ser uma forma eficaz de reduzir o estresse? É isso mesmo. Um estudo feito em 2009 mostrou que apenas 6 minutos de leitura por dia, 6 minutos, gente, pode reduzir o estresse em até 68%. A leitura, ela inspira, ela motiva, tá? Então, leia um livro. Está triste? Leia um livro. Está deprimido? Leia um livro. Está com problema financeiro? Leia um livro. Está com problema na família? Leia um livro. O livro é remédio para tudo, além de ser a maior tecnologia para desenvolvimento do cérebro humano que existe. E tem 3 obstáculos, 3 não, gente. Na verdade, são 4 obstáculos, que eu chamo também de pontos críticos, né? Que prejudica a leitura do seu filho. O primeiro é falta de concentração. Eu mostrei para vocês aqui alguns exercícios que ajudam nisso, tá? Segunda, dificuldade de memorização. Nós fizemos alguns exercícios também aqui, básicos. Lá no MemoKids eu ensino exercícios bem mais avançados, bem mais elaborados, e também a falta de recordação ou dificuldade de memória. E tem um quarto também, que talvez o seu filho sofra, que é a dificuldade de interpretação de texto.
tá? Se você já sentiu, por exemplo, frustrado por não conseguir se concentrar na leitura e nos estudos, sim ou não? Já teve dificuldade para memorizar textos que desejava ler e até ler livros rapidamente, aqueles livros que você tem na estante? Já voltou para o mesmo parágrafo para você reler, porque você se desconcentrou durante a leitura? Já demorou mais do que 30 dias para ler um único livro, gente? Já sentiu sono na leitura? Já largou um livro no meio porque não teve disciplina para ler até o final? Quem já passou por isso aqui? Ou teve pensamentos que divagavam durante a leitura? Ou mesmo sentiu que você lê devagar, como se fosse uma tartaruga, tá? Ou esquece tudo em seguida, o que também é um grande problema. Aí eu lhe pergunto, e se por